Essa vaca, Lacombe, que não tem como ser tratado de outra maneira. E tem mais uma Esta depois. vagabunda que tá acusando o Felipe Martins e o Bolsonaro de racista é a mesma vagabunda que vai pro culto, é respeitada, enquanto o Lula tá dizendo que um negro sem dente não pode representar o Brasil e ele vira pra menininha negra. Como é que é aquela frase que ele usou? Deve gostar de um batuque. Deve gostar de um batuque. Essa vagabunda vai no culto domingo e é respeitada, passando pano pro Lula, que fez relação sexual com bicho, com cabra. O uniforme da SS nazista, ele puxou o gás, ele matou todo mundo, mas se ele não era intelectual, né, então ele não era um membro do movimento. Olha, membro de movimentos e grupos não é adesão intelectual, ela é adesão comportamental. Ela não é uma adesão intelectual. Gravem isso. Quando alguém é comunista, socialista, é porque está obedecendo a ordem do comando. Não importa o que aquela pessoa acredita. Até mesmo porque ela provavelmente não dá acreditar em quase nada. Né? Então, se está obedecendo a ordem, está obedecendo. Você sabe quem é Elisiane Gama? Ela na Dilma, no impeachment da Dilma, ela votou a favor do impeachment da Dilma. Ela ficou no tal do Fora Temer. Ela, porque o terceiro livro começou em 2014, eu lembro bem da Elisiane Gama porque ela entrou em 2015. Ela chegou em Brasília quando o terceiro livro estava começando. Então eu sei bem quem ela é. Ela é da Assembleia de Deus. Ela é professora de escola bíblica dominical. Meu Deus, coitado. O pai é pastor. E aí eu me pergunto, será que o pessoal está entendendo como que os esquerdistas manipulam a religião? Porque é de propósito que eles colocam uma pessoa igual a Elisiane Gama para tocar essas coisas. Eles não vão colocar a Maria do Rosário. Eles não vão colocar um comunistão mesmo, membro do Partido Comunista. Isso é de propósito. Isso é para enganar aqueles caras igual esse que eu mencionei aqui do antagonista, que vê o sargento falando alguma coisa, falando, o gordo do irmão do Lula, e aí vira e fala, pô, realmente, não pode ser assim, que no seu debate tem que ser elevado, não pode falar o gordo do irmão do Lula. Tem uma camada de católicos, protestantes em geral, evangélicos, os cristãos em geral, eles têm um tesão por no Brasil, né? Por um negócio da polidez. Se você falar... fetiche. É fetiche. Fetiche. Por isso que eu falei tesão. É fetiche o negócio. É sexual. Se você falar polido, você pode falar qualquer merda. E todos irão te respeitar. Eles podem discordar de você, mas irão te tratar com um respeito ímpar. Não importa o tamanho da merda que você fale. Sim. Não importa. Não importa. Que Jesus não era celibatário, que ele tinha relações com Maria Madalena, que Jesus veio para poder revolucionar, que Jesus era revolucionário. Eles podem falar qualquer heresia, qualquer asneira, qualquer baboseira. Se o tom de voz for polido, ele será respeitado. Se ele falar educadamente, Sandro, tudo é aceito. Usar certas... Eu citei agora há pouco aqui, tem foto, tem legenda explicativa. Então, olha o que ela colocou. Eu não consigo ler, mas é ali. É a foto. Consegue ampliar aí, produção? É a foto do Felipe Martins. Pode subir lá, então, no texto. Depois a gente mostra. Bota a tela inteira, Pedro. Olha, eles estão usando máscara. Bota a tela inteira. Mensagens cifradas e apitos de cachorro, dog whistle, de grupos neonazistas, principalmente supremacistas brancos, como fazer o gesto de ok com as mãos, mas com 3 dedos retos, com forma de W, ou de beber leite em exibições públicas para confirmar a pureza racial. Então, isso aí era uma campanha do Ministério da Agricultura para aumentar o consumo de leite. Então tá ali o Felipe Martins. Essa vaca, Lacombe, que não tem como ser tratado de outra maneira. E tem mais uma. Esta vagabunda que está acusando o Felipe Martins e o Bolsonaro de racista é a mesma vagabunda que vai para o culto, é respeitada, enquanto o Lula está dizendo que um negro
sem dente, não pode representar o Brasil, e ele vira pra menininha negra, como é que é aquela frase que ele usou? Deve gostar de um batuque. Deve gostar de um batuque. Essa vagabunda vai no culto domingo e é respeitada, passando pano pro Lula, que fez relação sexual com bicho, com cabra. Opa, mas se fosse no Canadá, diz aí, você morou lá, Sandro? Isso. A partir de 2015, você pode ter relações com animais e ser casado com um animal a partir de 2015. Pouca gente sabe que o nosso amigo Trudeau, ele possibilitou o casamento com animais a partir de Qualquer 2015. tipo de animal? Qualquer tipo de animal. Liberou. Inclusive, liberado geral. Caramba, Que loucura, hein? bonito. Sim, pouca gente está sabendo disso. Por isso que os Essa- cachorros estão fugindo lá do É. Canadá. Eu gosto muito de falar disso que o Olavo comentou, porque o pessoal tem que começar a tratar essa gente desse jeito. Não quer chamar de vaca, beleza, mas chega lá e diz: você é uma covarde canalha. Canalha é o mínimo que você pode falar, já que o pessoalzinho não gosta de palavrão, pelo menos canalha. O bom mesmo seria filha da puta. Né? Porque você é inadmissível. Essa mulher, ela tá querendo fazer com que pessoas no exílio nunca mais vejam os pais. É isso aí. Meu irmão, essa mulher tá querendo que o pai do menino brasileiro lá, como é o primeiro nome dele? Lucas. Ela quer que o Lucas brasileiro nunca mais veja o filho. Olha o tamanho da maldade dessa gente. E imbecilidade, porque isso daí, na verdade, você sabe que é só assim, tipo, isso só vai acontecer com eles, né? Não vai acontecer comigo. Então, quanto mais gente eu botar no meio do caminho do moedor de carne, a moedor de carne vai ficando mais longe de mim, mas no fundo ele não sabe que vai chegar nela, né? Esse é sempre o erro de todo mundo de qualquer coisa que não seja da esquerda. Quer dizer, mesmo o pessoal da esquerda não sabe disso, que eventualmente eles vão entrar no moedor de carne, né? Isso sempre foi assim, sempre vai ser assim. O Joel comentou aqui, e gente inocente, ela não criminosos. Sim, mas isso é o que é cruel, né? Mas a graça é essa, né? É a graça, o É gostinho tino, deles. é o fetiche, assim, putz, a gente vai botar alguém, que é inocente, nunca fez nada. Ah, tem coisa melhor do que isso? Para eles é assim. Mas é doideira mesmo, né? É louco. Porque você vê, é aquela coisa daquela mulher lá que se diz filósofa, como é que é o nome dela? A Tiburi? que fala do cu? Não, a outra. Qual? Desculpa. Chauí, né? Ah, Chauí. Marilena Chauí. Marilena Chauí. É aquilo, eles odeiam a classe média, eles não conseguem ver um trabalhador, entendeu? Eles não conseguem ver um pai de família que tem que sair todo dia, de manhã cedo e volta à tarde para trabalhar lá, dando suor dele todos os dias para conseguir sustentar a família e pagar as contas. Não tem coisa mais abjeta para a esquerda do que ver isso. Ela não aguenta, ela não suporta. Sabe, aquela senhora que tem que sair para limpar todos os dias, né? Para poder aí cuida do filho, são vários filhos, cuida da casa, cuida do marido, trabalha. A esquerda odeia pessoas assim. Por quê? Porque não são militantes, porque eles não vão ter tempo para ser militantes. Eles têm que trabalhar. Eles têm dinheiro, então não vão depender do Estado para sobreviver. Então eles não votam na esquerda. Vocês percebam o nível de psicopatia dessa gente. Se você não colabora com a esquerda de alguma forma, você precisa ser eliminado. É assim que eles pensam. Eles podem não falar isso. Isso pode até não ser consciente, mas é só você olhar as ações. Todas as ações de governos esquerdistas e de pessoas que já foram contaminadas com a ideologia esquerdista são ações de quem odeia pessoas trabalhadoras. E agora a gente está vendo isso com uma clareza ímpar. Esse é o único lado positivo dessa história toda. Porque agora, muita gente que era isentona, muita gente que não achava que não é bem assim e tal, está começando a entender o seguinte: quando a gente vai mostrando a história, e é por isso que a mídia não fala. A mídia até hoje nunca falou da história das pessoas que estão presas no 8 de janeiro. Vocês já perceberam isso? Fantástico já fez história de travesti que abusou sexualmente um menino lá, acho que tinha matou 9 anos, né? E matou, né? Abusou e matou. E era da família, se não me engano, era sobrinho dele. Né? Um menino, né? Já fez história entrevistando assassino, lembra aquele maníaco do parque, né? Que matava, estuprava, matava não sei quantas mulheres, mas eles são incapazes de ir lá no presídio e fazer uma entrevista com a Débora, fazer uma entrevista com o Lucas,
fazer uma entrevista lá com a dona Vildete, Dona Dalgisa. a Dalgisa, né? Eles são incapazes. Por quê? Lucas Brasileiro. Pois é, porque eles sabem que no dia que a população, não estou falando aqui da galera que está assistindo a timeline, porque vocês podem ter certeza, vocês são minoria. No dia que a população como um todo, a maioria do Brasil, entender o que está sendo feito com essas pessoas do 8 de janeiro e quem são essas pessoas, porque o que a mídia falou no dia, eu assisti pela TV, eu lembro, terroristas, chamavam de terroristas, bandidos, golpistas. No dia que a gente pegar, né, a Globo, o SBT, a Record, pegar e mostrar quem são essas pessoas, mas aí você humaniza a pessoa. Exato, as pessoas vão entender. Caramba, é igual a minha tia. É igual a minha tia. É igual a minha avó. O pessoal no chat está dizendo, igual a minha Alexandre de mãe, Moraes jamais autorizaria que você fizesse uma entrevista com qualquer um dos presos do 8 de janeiro. Mas tem alguns que estão no exílio. Por que não entrevistam os que estão no exílio? Esses sim, poderíamos. Mas os que estão presos verdadeiramente... Mas tem a galera que está no exílio, também não entrevista. Tem os pais, tem as mães. Né? Teve o depoimento do seu Evandro, brasileiro, né, na semana passada, então, extremamente emocionante. Você não precisa pedir autorização para Alexandre de Moraes para conversar com um pai, com uma mãe, com um filho, com um neto de pessoas que estão presas. Então, ainda que tivesse esse problema da autorização do Alexandre de Moraes, não justificaria. E além do mais, é de interesse público. Então, ideologicamente, a questão é ideológica, tá? Olha o nível de psicopatia dessa gente. Para não ter risco na cabeça deles, tá? Para não ter risco do Bolsonaro vencer a eleição, poder concorrer ano que vem, eles estão dispostos a jogar centenas, milhares de pessoas, se for preciso, na cadeia e deixar essas pessoas apodrecer até morrer. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que as pessoas têm que entender. É o nível de psicopatia dessa gente que hoje está nos poderes legislativo, executivo e judiciário, nas polícias e na mídia. Né? Também tem gente assim nas Forças Armadas. Né? A gente viu lá o general da perfídia, entre outros. E, inclusive, as Forças Armadas já falaram que qualquer aglomeração em frente a quartéis será duramente, né, o sistema de segurança foi bem claro quanto a isso no Distrito Federal. Retirado. Proibido qualquer tipo de aglomeração em frente a quartéis. Pelo menos isso vai travar a galera louca que acha que alguma solução vem no Exército, né? Pois é. Levantar só uma bola aqui pro Sandro, porque eu não vou mostrar a thread toda. Quem quiser leia lá no meu perfil do Twitter. Mas eu vou pedir pro Pedro só mostrar, bota a tela inteira, Pedro, que eu quero levantar essa bola pro Sandro. Era aquele negócio de proteína de sangue jovem que serve para retardo do envelhecimento. Enfim, aí eu fui fazendo as perguntas pro Grok, vai descendo ali, Pedrão. Eu fui fazendo uma... Se você for nesse perfil aí, nessa publicação, é só você ir descendo um documento que comprova, vai até a penúltima, tá, Pedro? Um documento que comprova que a Rockefeller Foundation, ela, desde a década de 30, financia programas. Eles fizeram... Depois que eles foram descobertos, né? Aquele documento que eu mostrei lá em cima, mostra lá em cima de novo, Pedro, rapidinho. Só a imagenzinha do documento, só arrastar assim. Esse documento aí, essa foto é minha, esse dedo é meu, eu tô na minha varanda. Eu perguntei assim, esse documento aqui, esse Annual Report da Rockefeller Foundation de 1933 aqui é verídico? E aí o Grok vai responder, não, é verídico sim, né? E esse documento fala do plano eugenista da Rockefeller Foundation para diminuir a população mundial e, além de diminuir a população mundial, fazer controle populacional e controle das pessoas usando biologia, né, picadinha, usando física, química. Isso está no documento e o Grok não negou. E aí eu perguntei no final ali, desce ali, é a pergunta crucial para o brasileiro, se isso foi implementado no Brasil. E aí ele fala abertamente. Coloca a tela inteira, e aí aqui eu jogo a bola para o Sandro, porque como os cristãos... Porque o pessoal não sabe por que tem tantos filhos cristãos. As comunidades cristãs aqui nos Estados Unidos, católicas e evangélicas, elas são extremamente numerosas. E no Brasil, o número de filhos é baixíssimo. E ali está bem claro. Sim, a Fundação Rockefeller
via Population Council, coisa que o Olavo via falando, todo mundo dizia que era teoria da conspiração. E a BenFam, né, fundada em 1965 no Brasil, durante o regime militar, financiou programas de planejamento familiar. Planejamento familiar é a palavrinha que eles usam para controle populacional. No Brasil e outros países em desenvolvimento, ou seja, eles pegaram países pobres, faziam que esses lugares tivessem uma população menor, promovendo contracepção e educação. Aí o cara tá lá na igreja, evangélica, católica, pode voltar aqui, eu levanto a bola pro Sandro, ele jura de pé junto que a crença dele de controle populacional, contraceptivo, etc., veio dele. Ele acha que aquela ideia veio dele. Na verdade, aquela ideia veio de uma fundação bilionária, junto com a mentalidade tecnocrata dos militares, e ele jura de pé junto que ele tem menos filhos porque ele teve essa ideia. A cara do Sandro. já perdeu a graça toda, você já falou tudo, já mostrou o spoiler. Sim, isso daí já vem até antes disso. 1930 foi quando eles deram o aval, né? Isso já começou antes, no século XIX, na verdade, começaram com isso. Tanto que o próprio Canadá, por que ele tem a população baixa hoje? Vários lugares, não foi só os países pobres, né? Eles jogaram isso no mundo. Quem pegou, né? Por exemplo, a África, eles ignoraram isso daí. A Ásia, o pessoal ignorou isso daí. Mas realmente no Brasil, que nem você falou, foi tão subreptício que as pessoas não se tocam, elas acham que a ideia vem deles. É o que o Olavo falava. Trace de volta de onde é que você tirou essa ideia. Mas ninguém faz isso daí. Né? Porque você estimula a pessoa a ter assim, não, isso é uma ideia minha, isso daí é uma ideia que eu tirei da Bíblia, isso é uma ideia que... E assim vai, mas foram vindo daí não só da Rockefeller, né? Rockefeller é uma das que subvencionou isso, a Fundação Ford, aquelas todas que a gente já sabe. E as pessoas não se tocam. É quase um filme de terror para mim, às vezes, conversar com certas pessoas, porque elas já filmam de pé juntos que não, eu tive essa ideia por minha conta mesmo. Fui eu que eu cheguei a essa conclusão e eu acho que não tem que ter tantos filhos, etc. Mas não repara que isso estava nos filmes, que estava nas novelas, que foi colocado de pouco a pouco nas universidades. E a gente, para fazer esse retorno, desfazer isso daí, teria que levar de novo 30, 40 anos para desfazer esse mal que foi colocado. E o pior é isso, são pessoas que supostamente deveriam, que acho que é o nível de requinte de crueldade que foi implementado isso em gente que deveria saber que a ordem divina foi crescer e multiplicar. Mas, de alguma maneira, isso daí foi completamente... É o requinte de crueldade. Assim, com quem que a gente pode manipular mais ainda? Esses caras daqui que são ateus são fáceis de manipular. Não, vamos ver até onde a gente vai. Porque é sempre um ponto a mais, né? Tem sempre um fetiche a mais de ir deturpando a ideia das pessoas, a cabeça das pessoas. Então, e daí para o julgamento do Bolsonaro é um pulo. A pessoa já tem a mentalidade toda programada dentro da cabeça dela de tudo isso está vindo na minha cabeça, é uma ideia minha, e realmente o Bolsonaro é culpado. Ele foi longe demais. Todo mundo está sabendo disso. Bom, antes de me despedir do Sandro, faltou mostrar uma imagem do relatório, entre aspas, da Elisiane Gama, que é o Sieg Heil. Ela jura que a galera estava ali, todo mundo de verde e amarelo, fazendo saudação igual Trump também. Nazista. Na verdade, as pessoas estavam fazendo imposição de mãos. Tá aí. E ela coloca na legenda, se puder aumentar depois para que eu leia a legenda. Vamos ver, sobe aí. Embora o Ministério Público de Santa Catarina tenha arquivado, tem que subir um pouquinho, tenha arquivado a representação, segundo a apuração, os manifestantes estenderam os braços para emanar energias positivas, a reprodução do conhecidíssimo gesto nazista chocou o país. Quer dizer, provaram que aquilo ali era uma imposição de mãos, não tinha nada a ver com saudação nazista, mas a Elisiane Gama botou no tal do relatório dela. Né?
E me deixa agradecer aqui aos membros fundadores do fim de semana, que chegaram durante o fim de semana. Foram apenas 2, tá? João e Luiz. João, seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. Luiz, seja bem-vindo, Xará, à revista Timeline como membro fundador. Bom ter vocês aqui, João e Luiz. E hoje já chegou também o Maico com a gente na revista Timeline como membro fundador. Maico, seja muito bem-vindo. Sandro, muitíssimo obrigado. Deixa aí um tempinho para você se despedir, falar alguma coisa. Seu sotaque às vezes é meio lusitano, como é que é a história? Não, que isso. Não. Meio lusitano, mas se quiser nós podemos começar a falar assim, não tem problema nenhum. Não tem problema. Acho que tem até um pouco mais de veracidade para que possas ter assim um peso maior na timeline, mas posso regressar imediatamente quando quiseres. Muitíssimo obrigado. Sandro é português, tá, pessoal? Não, por acaso sou português. Gilmar Mendes vai gostar de trocar ideia contigo. Né? Opa, isso eu deixo pro Alan. Quero saber se dá para considerar que você, falando português do Brasil, português de Portugal, fala 2 línguas diferentes. Olha, não vou dizer o que eu faço com as 2 línguas, mas... Sandro, muitíssimo obrigado. A gente vai fazer uma substituição, tá, turma? Vamos fazer aqui uma substituição. O Sandro Correia, a gente agradece, aluno do professor Olavo de Carvalho. O Laudelino de Oliveira Lima vai entrar daqui a pouquinho aqui com a gente para bater mais um papo nessa hora final do programa. Tinha gente perguntando aqui quem passou ali na escada atrás do Max. Olha só, este é o problema. Atento, hein? Laudelino estava fazendo live no estúdio lá de cima, e o Laudelino é um cara bem pequenininho, entendeu? Ele tem só 1,93 de altura. Então acontece que realmente, para ir para o estúdio, para o podcast, para o estúdio Pocket, você estava falando do Pocket? Estava no Pocket, com seus equipamentos, porque o nosso Pocket está cru ainda, entendeu? Não tem nada lá. A gente daqui a pouco vai começar uma campanha para montar o estúdio Pocket, que é o que falta. Esse aqui está pronto, o podcast está pronto, todos os equipamentos independentes, e a gente vai partir daqui a pouquinho para o Pocket. Por enquanto, só os amigos estão usando. Antes de começar mais uma rodada de conversa aqui, trazendo agora o Laudelino com a gente precisa fazer uma errata, tá, sobre a contratação de um servidor do gabinete do deputado federal Euclides Petersen. Teve uma informação veiculada por parcela aí da grande imprensa, e essa informação não tem procedência. O servidor que foi contratado pelo deputado é um piloto de avião. Ele foi absolvido pela Justiça Federal. A gente está vendo aí, a turma da produção está colocando todos os documentos que nos foram enviados, tá? Então, que estavam em segredo, né? Estavam em segredo. Nós não tínhamos como ter acesso. Sim. A sentença, inclusive, é um documento bem extenso, não me lembro agora, mas na faixa de 40 páginas. Então, a nossa produção está mostrando, à medida que eu vou explicando toda a situação, envolvendo o deputado federal Euclides Petersen, que gentilmente nos enviou todo esse material. Então, esse servidor que ele contratou para o gabinete dele, que é um piloto de avião, foi, como eu estava dizendo, absolvido pela Justiça Federal. A nomeação dele, a gente tem outros pareceres aí, ela passou pela análise e pelo crivo prévio da mesma Justiça Federal, que absolveu esse servidor, do setor jurídico e do RH da Câmara dos Deputados. A gente pode mostrar aí aos poucos os pareceres. E esses documentos, como eu disse, foram todos nos enviados pelo advogado do deputado. Então, portanto, não há nenhum impedimento para a nomeação desse servidor, que foi ainda autorizada essa contratação pelo Ministério Público Federal. A gente tem, inclusive, o parecer do MPF também entre os documentos. Isso aí é a sentença que absolveu o servidor. Pedro, e a gente tem aqueles documentos que eu te enviei depois em foto, com todos esses pareceres da Câmara dos Deputados, do Ministério Público Federal, tá? Então, é importante ressaltar que o deputado federal Euclides Petersen sempre trabalhou e trabalha no Congresso Nacional em favor de pautas que buscam combater o crime organizado no Brasil, porque esse servidor que ele contratou, um piloto de avião, foi julgado, né, sofreu uma ação por supostamente ter ligação com o PCC e foi, como dissemos, absolvido. Então, o deputado Euclides Petersen reafirma o compromisso dele
em combater o crime organizado, né? E disse que não é um compromisso apenas dele, mas é um compromisso do partido dele, que é o Republicanos, né? Ele que é do Republicanos de Minas Gerais. E ele diz aqui que o momento por que passa o Brasil merece muita atenção. Há uma parcela grande da imprensa que tenta incriminar políticos e partidos da chamada direita brasileira para influenciar o eleitorado em favor daqueles que estão do outro lado ali, na esquerda. Inclusive, nós fizemos um convite, estamos aguardando aí uma questão de agenda, um convite ao deputado Euclides Petersen e também ao senador Cleitinho, que tem uma relação de amizade, me parece, que os dois participem do Conversa Timeline para que a gente possa tratar de pautas importantes, das pautas mais importantes para o Brasil e, em especial, também pautas importantes para Minas Gerais. A gente espera que Minas Gerais saiba recusar candidatos que não prestam, né? Se vier realmente uma candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas, por exemplo, é claro que a eleição dele para o Senado foi uma resposta à candidatura irregular e ilegal da Dilma Rousseff, que teve seus direitos políticos mantidos, apesar de ter sido afastada por meio de um impeachment. É claro que a eleição dele para o Senado teve isso, né? Foi uma reação a isso. Era Dilma Rousseff ou Rodrigo Pacheco, a turma preferiu o Rodrigo Pacheco, mas se ele vier realmente candidato ao governo do Estado, a gente espera que grupos, né, de Minas Gerais possam enfrentá-lo da melhor forma possível e evitar que Minas Gerais caia nas mãos do Rodrigo Pacheco, como infelizmente caiu o Senado, e a gente teve, né, uma situação agravada por conta disso, porque nem ele, nem o antecessor e agora predecessor, o Davi Alcolumbre voltou ao Senado, nenhum dos dois demonstrou o menor interesse em momento nenhum de abrir um processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Então fizemos o convite ao deputado Euclides Petersen, ao senador Cleitinho, e em breve eles vão organizar a agenda e a gente pode bater um papo aqui sobre pautas que realmente importam para o Brasil.